Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação, a nossa leitura, a nossa jornada pela fé aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. Vem comigo. Então, novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. A mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas, por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais, suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor os enviou um profeta que lhe exortou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir da terra do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vocês, e a vocês concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: Eu sou o Senhor vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, vocês não me deram ouvidos. O anjo do Senhor veio e se assentou sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensa uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam? Não nos fez subir do Egito, não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhes ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: Se encontrei graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afaste daqui, te rogo, até que eu volte e traga a minha oferenda, e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com um efa, cerca de 20 quilos de farinha. Fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe a sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele.
E o anjo do Senhor ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra. Derrama o caldo sobre eles. O Gideão fez assim. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente viu o anjo do Senhor, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra ao Senhor e chamou Javé Shalom. E o chamou Javé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Até os nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade, destrua o altar de Baal, que também pertence ao teu pai, e corte o poste consagrado a Deus Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para o Senhor, teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo conforme o Senhor tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isso? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traz para fora o teu filho, ele tem que morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado desse altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o defender de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo, de qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derrubaram o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças dos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também Aser e Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã, o chão de volta nela estiver seco, então eu poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Isso aconteceu. Quando Gibeão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o avelo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo. Se falo ainda mais uma vez, permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã, desta vez que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do avelo amanheceu coberto de orvalho.
Queridos, a graça de Deus, ela não se limita à desgraça humana. Quando ele é chamado para sua maravilhosa graça, ela atua em cima de qualquer desgraça. Nós precisamos saber, queridos, que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa e tão poderosa que ela atua sobre qualquer desgraça, não importa o tipo de desgraça. E aqui os versículos 1 até o versículo 5 vão mostrar que quando o povo de Deus pratica o que é mal aos olhos dele, o mal prevalece dessa forma. Mesmo com todo empenho no trabalho e com as melhores intenções, o resultado vai ser um fracasso. Sempre, queridos, sempre que o povo de Deus pratica o que não agrada a Deus, o mal vai prevalecer e pode trabalhar à vontade, pode trabalhar muito, 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 porque pode ter a melhor das intenções no que fizer, porque o resultado vai ser o fracasso. A partir do versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ver que a vida coletiva dos filhos de Deus, ela reflete no relacionamento direto com Deus. Não tem como prestar um verdadeiro culto a Deus se a vida fora da congregação não for um culto agradável a Deus. Queridos, frequentar culto sem ter um relacionamento verdadeiro com Deus é só uma religiosidade. Não tem entusiasmo na congregação se fora da congregação não tem entusiasmo na vida com Deus, entende? E aqui nesses versos, Deus repreende a atitude de todos os religiosos e de todos os falsos adoradores. E agora, a partir do versículo 11 até o versículo 40, até o último versículo, mesmo no caos da desgraça humana, Deus se mostra amoroso, misericordioso, cheio de graça. Ele se levanta do seu trono para livrar o seu povo. Quando o povo está em desespero, ele clama por socorro e Deus corre ao seu socorro. Nós temos visto isso em cada capítulo da história da humanidade com Deus, né? Pregadores do falso evangelho têm uma tendência de enfatizar os aspectos positivos, né, dos heróis bíblicos e desconsiderar os defeitos desses heróis. Gideão era um homem esforçado, conhecedor da história, humilde, generoso, submisso, prudente, corajoso, valente. Mas aqui no versículo 13, nós vamos ver que ele era muito questionador, cheio de dúvidas e ainda por cima acusador de Deus, né? Porque ele estava acusando Deus. Com tudo isso, Deus ainda o elogia e dá para ele a missão com garantia de sucesso. Ainda bem, né, que ali no versículo 15, Gideão tenta usar ainda bem não seria o certo, né? Ainda mesmo assim, né? Mesmo ele sendo questionador, ele sendo... ainda bem que Deus não leva em conta, né? Todas essas coisas. E ali no versículo 15, ele tenta usar as mais absurdas de desculpas, né? Para Deus, que pacientemente ofereceu mais uma vez a garantia de sucesso. E Gideão novamente enrola-se, fazendo de coitado. E a partir aqui do versículo 25, onde Deus reveste Gideão com o poder do Espírito, né, para combater a idolatria em Israel, ele continua pedindo provas a Deus e com essa insegurança toda, Deus usou a sua vida tremendamente. Todo o livro de Juízes, querido, apresenta o lado negativo da humanidade, principalmente do povo de Deus, né? E nós precisamos entender que a mensagem positiva do livro de Juízes é a persistência e a paciência do amor de Deus. O seu povo sempre abandonava ele.
assim como nós fazemos, né? Mas ele estava e continua, né? Sempre disposto a nos receber de volta. Deus não mudou. O ser humano também não mudou, ele continua dizendo não. E as lutas do povo de Deus acabam sempre se repetindo, são sempre as mesmas coisas. As lutas daquele tempo correspondem às batalhas do povo de Deus em todos os tempos. E hoje, mais ainda, quando nós aqui estamos tão próximos da última guerra contra as forças do mal. Nós precisamos aprender com esse povo do passado. E precisamos parar de voltar atrás na nossa palavra. E precisamos parar de provocar a ira de Deus. Precisamos nos entregar de verdade a esse relacionamento maravilhoso que nós só temos a ganhar com isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.